todos bem-vindos ao nosso canal Entre Irmãs. Eu, pastora Alessandra, quero compartilhar a segunda parte do Salmo 119, um salmo que fez parte da minha trajetória cristã. Porque entre 10 e 11 anos de idade, eu achava uma discrepância ouvir sobre a necessidade de estar lendo, estudando a Bíblia, tendo comunhão com Deus em casa. Embora tivéssemos o nosso culto doméstico com a nossa mãe, com o nosso pai, e o Espírito de Deus ministrou meu coração. Leio o Salmo 119. Comecei a leitura, parecia uma leitura extensa, de fato são 176 capítulos, mas Deus falou ao meu coração que era para fazer essa leitura por um ano, e não somente o Salmo 119. Durante um ano, aproximadamente um ano, eram 9 capítulos, diversos textos da Bíblia. Mas o Salmo 119 foi precioso porque ele me deu um norte na minha juventude. Enquanto diversas vezes surgiram situações em que queriam me levar a me desviar, a tirar os meus pés das promessas do Senhor. Não era desviar da igreja, porque na nossa família, graças a Deus, temos uma base cristã, mas era desviar dentro da igreja, com costumes errados, com falta de caráter, e sempre o Salmo 119 era latente ao meu coração. Quando o salmista escreveu, ele tinha um desejo imenso de conhecer o Senhor e principalmente de obedecer. E foi isso que foi acontecendo na minha vida. O desejo de obedecer, porque a palavra de Deus se refere em diversas outras palavras do Salmo 119, como lei, estatuto, enfim. Mas o meu desejo é de obedecer. E conforme foram surgindo as situações do dia a dia até hoje, essa palavra vem ao meu coração, Salmo 119. Naquela época nós não tínhamos recursos como hoje temos para estudar a Bíblia. Eu peguei e lia e anotava ponto por ponto. Quantas vezes aparece a palavra lei? Quantas vezes aparece a palavra estatuto? Eu anotava porque eu queria entender, eu queria aprender. E de fato foi isso que aconteceu na minha vida. Livramentos do Senhor na minha vida espiritual, porque o Salmo 119 sempre estava latente. É óbvio que eu não ia conseguir assimilar em uma leitura ou duas só. É um texto extenso, mas é um texto que nos traz um alimento espiritual. Sim, vamos nos alimentar. Por isso que eu sempre digo, vamos mergulhar, vamos degustar da palavra de Deus. Sabe, eu vou trazer um exemplo para você. Os animais, por exemplo, a vaca e o boi. Você já observou a vaca, o boi, mastigando, porque eles são animais ruminantes, eles têm 2 digestões. A primeira ele faz ali no pasto, ele come rápido. A segunda ele está em repouso. E em repouso eles regurgitam, sim, para alimentar-se, para degustar o sabor daquilo que eles estão comendo, que é o capim. Nós precisamos realimentar da palavra, sentir o paladar. Não estou falando do nosso paladar aqui físico, é espiritual. Por isso que ela é comparada como mel, como alimento. Nós precisamos nessa geração ter este anseio, esse desejo de nos alimentarmos da palavra para degustar, para que possa de fato fazer um diferencial na sua vida, no seu caminhar, na sua trajetória de vida cristã. Alimente-se de fato dessa palavra. Deguste dessa palavra. Faça a diferença vivendo essa palavra. Agora é por aqui. É tão maravilhoso quando lemos um texto bíblico e olhamos esse texto, esse versículo é meu. Como se ele estivesse dentro de mim, fizesse parte da minha vida. E é isso que o Salmo 119 é na minha vida. Faz parte do meu caminhar, da minha jornada. Se não fosse por estes textos, os quais li há aproximadamente um ano, meus pais poderiam ter vacilado. Poderia ter decisões tomadas de formas erradas. Nossa, não tenho como explicar a diferença o que este salmo fez na minha vida e continua fazendo na jornada da minha vida. Assim como ele iniciou, falando sobre o jovem, lá no versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? E é isso que essa palavra tem sido para a minha vida. E aí, mana, tudo bem? E você?
Você também sente, você também tem essa sensação ao olhar o Salmo 119 e sentir que ele também é seu, que ele pertence à sua vida, à sua jornada de vida cristã? Conta aí para nós. Olá, eu tô na área e que bom que você está acompanhando conosco os Salmos. Estamos na segunda parte do capítulo 19. Na primeira parte nós somos até a letra Iod. Se você não ouviu, ouça lá para você compreender toda a dimensão desse salmo, que ele é gigantesco, não apenas no tamanho. Não só no tamanho, mas ele é gigantesco no que ele toca no nosso coração. E sim, minha irmã, eu tenho uma história para contar acerca do Salmo 119. Qual será meu testemunho, hein? Vamos aguardar esse ano. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho é a tua palavra. É isso aí, mano. É justamente esse versículo que eu sinto, que eu vivo, que tem sido lâmpada, que tem sido luz para o meu caminho desde o dia em que comecei a estudar este texto, aos 10, 11 anos de idade, e todas as adversidades que surgiram na minha vida queriam me paralisar ou queriam que perdesse o foco, a visão do reino dos céus ou da eternidade. Mas o Salmo 119, principalmente este texto, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para os meus caminhos, nós vamos analisar daqui a pouco, fez o diferencial na vida, né, principalmente de um jovem, como diz o texto no início, aquele que está iniciando a sua jornada cristã, precisa ter essa palavra do Salmo 119 guardada no seu coração. E aqueles que já têm a sua maturidade em Cristo precisam retornar para lembrar daquilo que o Senhor fez, tem feito e o que nós precisamos fazer diante da palavra do Senhor. E lembrando que o Salmo 119 é o maior salmos da Bíblia, é o maior texto da Bíblia. E ele é um salmos assim de uma combinação fantástica, né, de adoração, de oração, de louvor, de demonstrações, de conselhos. Lembrando que cada seção é formada aí pelas letras do alfabeto hebraico. É um salmo acróstico. São 22 letras divididas em 8 seções e cada seção tem 8 linhas. É como se fosse uma poesia de fato. Nós não percebemos, né, que essa divisão é descrita em cada uma delas com a letra do alfabeto, porque quando se traduziu para o português, perdeu um pouco dessa essência. Então, por exemplo, hoje nós vamos continuar estudando na letra Caf. Eu acho que é assim que pronuncia. No versículo 81. Os versículos anteriores, a Mana já colocou a exposição, e se você não conferiu, você precisa ouvir o primeiro áudio do Salmos 91, do Salmo 191, a primeira parte destes salmos, porque o Salmos 119, né, é uma expansão maior do Salmos 90. Então você precisa estar aí conferindo. Do Salmos 90 não, desculpa, do Salmos 19. 119 é uma extensão do Salmo 19. Então é a letra Caf. Daí teria que vir assim, o versículo 81 começaria com Caf, alguma coisa, 82 com a letra C ou a letra K, 83 a letra K, mas quando a gente traduz para o português não tem como fazer essa linha melódica como foi escrita. Mas nós podemos entender a essência daquilo que Deus quer revelar para nós. Então, abra sua Bíblia, vamos lá, vem com a gente. Vamos lá, vamos continuar estudando parte 2 do Salmos 119. Lembrando também que os Salmos 119 tem como base o livro de Deuteronômio, é a segunda lei, mas enfatiza o amor e a obediência sincera, não apenas como um cumprimento ao ritual. Quando então foi escrito novamente a lei, lá no livro de Deuteronômio, enfatiza esse amor. É o que o Salmo 119 está dizendo aqui. Não adianta você ler a palavra e ter que
obedecer como se fosse um ritual, como se fosse algo místico. Não, não, não. Nós obedecemos a palavra porque amamos. Nós desejamos mergulhar na palavra porque amamos. Sem o amor a Deus e a sua palavra, nada acontece nas nossas vidas. Vai ser apenas uma leitura, não vai ter mudanças, não vai ter transformação, pois a palavra de Deus vem para gerar transformação na vida daquele que deseja, na vida daquele que anseia por mais de Deus, por mais de Deus. É assim que essa palavra do Salmos 119 vem falando aos nossos corações. Lembrando que na sessão 10, que foi a sessão anterior, que foi o Yod, né? A letra Yod, que foi dos versículos 73 a 80, o salmista declarou e declara que Deus formou e que Deus deu-lhe a capacidade de entender, de depositar a sua confiança na palavra, e isto é fato e de fato acontece. Quando nós olhamos para a palavra, ela nos capacita e confiamos nesta palavra. E hoje, continuando aqui no CAF, que vai do versículo 81 ao 89, nós vamos falar sobre a paciência e a fé no CAF. E nas outras sessões vamos continuar falando. Então, entrando na sessão 11. Nessa sessão, a palavra de Deus nos ensina através do salmista que começa a declarar na sua jornada. Tá lembrado aí daquele salmista que entrou na jornada no conhecimento da palavra? Pois é, continuamos aqui nessa jornada. Pega a sua mochila e vamos continuar. Então, nessa jornada, ele depositou totalmente a sua esperança e a sua confiança no Senhor. E se nós observarmos, a palavra de Deus é um aspecto chave neste Salmo 119. Então, diversas vezes você vai encontrar a palavra, a palavra, a palavra. A tua palavra escondi, guardada em meu coração. E é isso que o salmista quer, é nos ensinar, nos incentivar. É a palavra. Vocês precisam da palavra, nós precisamos da palavra. E nessa sessão, então, a gente passa por um momento intenso. O salmista está vivendo um momento de dificuldade, de aflição. E por isso ele coloca aqui sobre a paciência, sobre a fé. Pois enquanto ele esperava que o Senhor julgasse os seus inimigos, que o livrasse da perseguição, que o livrasse do perigo, ele estava esperando, ele estava aguardando no Senhor. Vamos ler então Salmos 81, versículo 81. Desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. Os meus olhos desfaleceram, esperando por tua promessa. Entretanto, quando me consolarás tu? No versículo 84, quantos serão os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Vejam aí perguntas importantes que hoje talvez eu e você também esteja fazendo. Até quando, Senhor, vai acontecer isso na minha vida? Quando o Senhor entrará com providência? Talvez você pense, mas o salmista não guarda a palavra, não é um estudioso da palavra, não obedece o estatuto, e por que vem a adversidade? Amados, Jesus falou, no mundo tereis aflições. Não é pelo fato de estar ele guardando, sendo servo fiel na palavra, que não vai viver momentos de aflições, que nós não vamos viver momentos de aflições. É só você observar a história de Jó. E a grande questão é que aqui o salmista está dizendo que ele precisou esperar. Mas nós estamos vivendo aí numa geração que não tem paciência para esperar acontecer. Para a maioria das pessoas é difícil esperar pelas coisas visíveis. Por exemplo, se você estiver aí num engarrafamento, como se fala, né? Num congestionamento de trânsito. Você precisa chegar logo e aqui não tem como passar. Ou se você estiver numa fila de um caixa e tem que esperar, até mesmo para receber uma mensagem pelo Zap, a internet está ruim e você tem que mandar, e você tem que acertar, você tem que... meu Deus, nós não temos a paciência para aguardar, esperar. Sabe por quê? Porque esta é a geração mais imediatista que surge. Sim, é uma geração que logo precisa
que a coisa aconteça. A geração micro-ondas, né? Você colocou lá e rapidamente o alimento está pronto. É só você vindo ao longo da história. Vamos pegar o fogão a lenha. Você tinha que esperar ali, colocar colocar os gravetos, colocar ali para pudesse ter fogo, esperar aquela chama se acender e fazer o alimento. Depois veio o fogão a gás. Teve uma rapidez no fazer os alimentos. Mas aí agora a gente tem o fogão, a panela elétrica, temos o forno elétrico, tudo que proporciona uma rapidez. É só um exemplo para você entender o quanto nós hoje queremos que as coisas aconteçam, mas não é assim. É preciso ter paciência e esperar, porque Deus vai trazer a resposta. Entrando na seção 12, na letra Lamed, o versículo 90 diz assim: a tua fidelidade estende-se de geração em geração, tu firmaste a terra e firme permanece. Se você quer conferir isso, é só você voltar lá para os Salmos 90. Dá uma paradinha lá e você vai ver. Ele está falando sobre o poder de Deus. Deus é eterno e as mudanças que ocorrem ao longo da vida faz parte do agir de Deus. E de geração em geração Ele é Deus e podemos entrar em nós mesmos, sim, os nossos filhos, netos, bisnetos, entender os cuidados de Deus. Então, se você quer conferir mais sobre essa fidelidade de Deus às gerações, volta para os Salmos 90. Agora, seguindo aqui no Lamed, é interessante que declara que a criação de Deus permanece, sim. As leis que ele infundiu na criação também permanecerão, quer os cientistas as compreendam ou não. O que Deus colocou continuará existindo até no tempo que Deus disser amém. Agora vou mudar tudo. Quando a igreja for arrebatada, quando houver lá a batalha do Armagedon, quando tudo for restaurado, esse vai ser um momento precioso. As pessoas podem até, gente, buscar recursos na terra e desperdiçá-los, mas a criação de Deus continuará a servir. Continuando, vamos lá. Algo fundamental que o salmista nos coloca no Salmo 119, que está aqui nesse trecho do Lamed, a partir dos versículos 92 ao 95, é uma reflexão. Você pode até abrir a Bíblia a fim de buscar um refúgio. Sim, está certo. Mas nós não abrimos a Bíblia a fim de fugir da realidade da vida. Não. Nós não estamos aqui para fugir, mas sim para ser fortalecidos e para poder enfrentar a vida e servir a Deus com eficácia. Foi isso que aconteceu. Isso faz parte do meu testemunho dessa jornada cristã. A Bíblia, o Salmo 119, foi para mim, durante algum tempo específico, mas continua sendo também este referencial de fortalecimento de como servir a Deus com eficácia, porque em muitos momentos surgiram oportunidades de servir a Deus de qualquer maneira, de servir a Deus por interesse. Foram propostas malignas, mas a palavra de Deus sempre no meu coração trazia a resposta certa. Este não é o caminho, esta não é a direção. Por isso que você precisa ler a Bíblia. A palavra, ela nos capacita a lidar com as mudanças da vida, principalmente a juventude. Quantas mudanças neste mundo robótico, neste mundo de informações imediatas, né, de informações no tempo real, neste mundo que nós estamos vivendo hoje. Temos que ter a palavra para que ela venha mudar e nos ajudar a viver as mudanças da vida, as crises que surgem. E aí, se você observa aí no versículo 94, o verbo buscar significa consultar, investigar, abrir um caminho, ler repetidamente. Nós queremos ler tão rápido a Bíblia, não chega, já li, já entendi. Não, é investigar, eu vou consultar, e foi isso que aconteceu na minha vida. Sabe, o Espírito Santo de Deus me impulsionava cada vez mais a investigar a palavra, e eu li o Salmo 119 um dia, e no outro dia eu entendia outras e outras coisas. A revelação de Deus ia abrindo os meus olhos espirituais como se fosse uma cortina, e quando o desejo de entender e de investigar a palavra, eu pegava os estudos da minha mãe, do meu pai, que na época estava fazendo curso de teologia, eu tinha 10 anos.
11 anos e começava a ler porque eu queria entender mais. Não tinham recursos como nós hoje temos e não aproveitamos. Não tinham livros ou Google que te dá informações. Não tinha nada disso porque eu queria mais do Senhor. E quantas vezes eu li o Salmo 119 e chorava na presença do Senhor e entendia que a jornada da vida cristã não pode ser levada de qualquer maneira. Sabe, quantos estão deixando de servir a Deus? Quantos estão deixando de ter a direção de Deus? Deixando de ter o seu caminho iluminado pela palavra, pelo Espírito Santo, para ser conduzido pelos seus próprios desejos e vontades, pela sua autossuficiência. Quantos cristãos, estou falando de cristãos, estão buscando seguir a sua jornada cristã, visualizando a internet, as redes sociais, o que há de melhor na moda, o que é mais interessante, e tem deixado a palavra de lado. O que será dessa geração? E o que será da futura geração, se o salmista aqui está dizendo que a palavra do Senhor se estende de geração em geração, que veio a bênção para o pai Abraão, o filho Isaque, o neto Jacó? Como será as futuras gerações, a sua geração, se você não ensina a palavra, se você não ama a palavra? O amor à palavra, eu amo a palavra. Eu já fui criticada, já recebi palavras de zombaria, de humilhação, pelo fato de amar a palavra, porque quando amamos a palavra queremos ser diferente, porque é isso que ela nos impulsiona, sermos diferente do mundo, sermos sal, sermos luz, mesmo que somos zombados, perseguidos. Quanta perseguição já sofri por causa da palavra. Mas que o Espírito Santo de Deus possa gerar em nós o desejo de voltarmos para a palavra, de amarmos a palavra, de comermos a palavra, sabe, degustar a palavra. E ela traz essa comparação aqui na seção 13, no Men. Ela diz assim, no versículo 97, como amo a tua lei, a minha meditação todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. O salmista, quando coloca isso daqui, não é no sentido de arrogância, não. É no sentido de que a palavra ensina a ser manso, ensina a calar quando precisar, ensina a viver o fruto do Espírito. É isso que o salmista está dizendo aqui. Desvia os meus pés de todo caminho mau para observar a tua palavra. Sim, quantas vezes desviei os meus pés, que fui zombada. Zombaram, sorriram de mim só para observar a palavra de Deus. E aí quando vem aqui no versículo 103, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. O salmista compara a palavra como mel e como ouro. E este mel, sabe, quando você degusta, lembra do exemplo que falei, né, dos animais, da vaca e do boi, que fazem uma segunda digestão daquilo que eles comem. Assim precisa ser a palavra. Você ouviu no primeiro instante, você leu no primeiro instante, mas você precisa degustar, comer novamente, para que desça como mel ao seu paladar. E assim também o profeta falou que a palavra é como mel. E o profeta Ezequiel falou, coma desta palavra. Aleluias, isso é tremendo. Se nós não alimentarmos da palavra, nós vamos enfraquecer. Quantos estão fracos e pedem orações? Vamos orar sim, mas é você que tem que mergulhar nesta palavra, é você que precisa desejar esta palavra. Quando você tem fome, é você que vai à geladeira e pega a maçã, ou toma água quando tem sede. É você que prepara o alimento, é você que pega com suas mãos aquilo que você quer comer. Assim a palavra, é você que tem que pegar, é você que tem que ler, é você que tem que degustar e comer. Sabe, por isso que eu falo degustar, porque não foi uma leitura, foram várias e várias leituras dessa palavra para que ela pudesse
entrar em meu coração, para que ela pudesse trazer mudanças, para que ela pudesse me trazer sustentabilidade durante as mudanças e as tempestades dos meus 40 e poucos anos de vida. Foi aqui na palavra de Deus, e aleluias pela palavra, aleluias pela palavra. E aqui na seção 14, no Num, ele declara esta música: cantei, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele traz as duas imagens conhecidas na Bíblia, que é a vida e o caminho. Quem é que falou que é o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos aí a nossa vida e uma jornada a seguir. Estamos neste caminho. Como é que você está fazendo este percurso, essa caminhada? Será que você tem feito observando a palavra, tentando, se esforçando a obedecer e a seguir? Porque é sim uma tentativa, renúncias. Como você tem prosseguido no seu caminho? Eu sei disso. Essa palavra, quando começou a entrar no meu coração aos 10 anos de idade, quando eu precisava, eu que desejava entender e conhecer mais. Então, quando os meus pais estavam fazendo curso de teologia, eu pegava os estudos, pegava as apostilas. Gente, porque naquela época não tinha os recursos que hoje temos. Temos tantos livros, temos tantos materiais que nos auxiliam ao estudar a Bíblia, mas naquela época não tinha. E eu li o Salmo 119 e os outros 9 capítulos, vocês se lembram aí no vídeo que eu coloquei, né? Eram 9 capítulos. E dentro desses capítulos, o Salmo 119, todos os dias fazia a leitura, e eu queria mais, eu queria entender, eu queria mais, porque a jornada estava começando, a minha caminhada estava começando, e eu entendia que o Espírito Santo de Deus estava impulsionando para andar este percurso da maneira correta. Deus tem propósitos para a sua vida, Deus tem propósitos para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos. Mas é preciso entender a palavra para andar no caminho correto. Vamos vacilar os pés? Sim. Muitas vezes vamos cair em tentações? Sim, porque nós somos pecadores, a carne é fraca. Mas o Espírito Santo de Deus que está em nós, a palavra que está em nosso coração, nos vai dar forças para continuar. E a palavra de Deus é essa luz que nos ajuda a seguir no caminho certo. Como tem sido essa sua jornada? Eu gostaria que você refletisse. Talvez a sua jornada foi de quedas e quedas. Talvez você não tenha conseguido forças, fé, ânimo para prosseguir. Mas hoje o Espírito Santo de Deus, através deste estudo, quer hoje te erguer, te levantar para continuar essa jornada de forma mais sincera, amando mais a palavra. Esse é o segredo. Você precisa primeiro amar a palavra para que, de fato, você tenha o desejo de obedecer e dizer não quando for necessário, de dizer pare quando for necessário. Mas ame esta palavra para que as suas decisões nessa sua jornada possam ser dirigida, ter a direção de Deus. Porque quando nós caminhamos seguindo a palavra, nós caminhamos pela fé. Talvez muitos estão aí com a sua fé abalada. Então, começa a seguir pela palavra. Cada ato de obediência mostra o passo seguinte que precisamos seguir. E por fim chegamos ao nosso destino. Nosso destino é a eternidade. Mas aqui nessa jornada até chegar lá, é seguindo a palavra. Sabe, nós estamos aí nesse mundo atual, numa ideologia de que vivemos numa era que tudo é esclarecido, mas na verdade vivemos em um mundo coberto de trevas. É só você conferir na palavra. 1 Pedro 2,9, João 1,5. E somente a luz de Deus pode nos guiar pelo caminho certo se obedecermos a palavra. E assim continuamos andando na luz da palavra. Mas nós precisamos depender do poder do Espírito Santo de Deus. Nos versículos 106 ao 108 você vai ver isso. Precisamos depender do Espírito Santo, porque ele pode nos ajudar a cumprir as novas decisões. Também devemos ser sinceros naquilo que dizemos quando estamos orando. Falar com Deus precisa ter sinceridade, não só querendo bênçãos, mas também querendo mudança de vida a cada dia, pois somos transformados de glória em glória. Você se lembra disso? Está escrito também na palavra.
Você está acompanhando aí na sua Bíblia? Pois é, nós estamos já no versículo 113, na 15ª sessão da letra do alfabeto Samic, eu acho que é isso que fala, gente. É hebraico, né? Tem muitos anos que eu estudei o hebraico, já não sei mais as pronúncias, mas diz assim: aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Mais uma vez, ele vem falando aqui, ó, que aborrece aquilo que é errado, falta de caráter, mas ele ama a lei do Senhor. E ele continua: tu és meu refúgio, meu escudo, espero na tua palavra. Sustenta-me, serei salvo, e de contínuo me alegrarei nos teus estatutos. O meu corpo se arrepiou com temor de ti. Que lindo! Gente, olha, esse salmista aqui, não sei se foi Moisés, se foi Jeremias, se foi um sacerdote, se foi um levita, eu não sei quem escreveu, mas ele tem uma profundidade com Deus para dizer, né, o amor e a sustentabilidade de vida que ele tem através da palavra. É isso que ele nos ensina, né? Ter este amor de tal forma que ela nos sustenta a cada dia. E principalmente quando surgem as adversidades. Mas nós precisamos entender que se a vida de fé consistisse apenas em meditar na palavra, em amar a Deus, não seria tão difícil. Mas nós temos dificuldades. As pessoas de fé têm inimigos e a vida neste mundo não é fácil. Mas através das tribulações, nós conseguimos entender e sentir o poder de Deus. É aí onde nossa fé é sustentada, através da palavra. Vocês se lembram dos 10 espias incrédulos que fizeram o reconhecimento do território de Canaã? Podemos olhar para o inimigo e para nós mesmos, o que nos levará a desanimar, a ter vontade de desistir. Depende de nós. Os 10 incrédulos não conviram possibilidade alguma de entrar na terra de Canaã. Muitas vezes você também não vê nenhuma possibilidade. Mas depende de você. Vai desanimar? Vai desistir? Vai parar? Seja como Josué, seja como Caleb. Olha para o Senhor, podemos sim conquistar. Os inimigos não é nada. Nós temos o Senhor dos exércitos que está conosco. Tenha fé. E nessa sessão aqui do Samic, nós encontramos aqui quatro versículos para enfrentarmos os inimigos e termos coragem para vencer a cada dia. Do 113 ao 115, Deus protege o seu povo. Do 116 ao 17, Deus ampara os obedientes. Dos versículos 118 e 119, Deus rejeita o perverso. E dos versículos 120, somente Deus deve ser temido. Agora, continuando aí, vamos lá. A letra hebraica Ain, que vai dos versículos 121 ao 128. O salmista diz assim: sou teu servo, dai-me inteligência para entender os teus estatutos. Você já fez esta oração alguma vez? Senhor, dá-me inteligência, me ajuda a entender os teus estatutos, me ajuda a entender os teus testemunhos, me ajuda a entender a tua palavra para que eu possa cumprir. E aí vem a segunda comparação: pelo que amo os teus mandamentos mais do que o ouro, ainda mais do que o ouro fino. Olha, o salmista nos ensina a amar mais a palavra do que o ouro. Será que você teria essa coragem de deixar aquele ouro fino por causa da palavra, de obedecer a palavra, negociar? Você tem coragem de negociar, fazer negociações impróprias, deixando a sua fé, até a sua salvação? Não negocie algo que é precioso e eterno, jamais. Não negocie. Na 17ª sessão do Salmo 119, lembrando, gente, que nós estamos aqui estudando o Salmo 119, ele é um acróstico, nós estamos seguindo as letras do alfabeto hebraico, e a gente está aqui no Salmo 129, na letra P. O salmista diz assim: maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. Mais uma vez eu foco aqui o amor. O amor pela palavra faz você guardar essa palavra, né? O Espírito Santo em sua vida te auxilia neste processo. E é maravilhoso porque nessa sessão o salmista ele traz o caráter admirável da palavra de Deus, do amor pela palavra, mas ele termina a sessão com lágrimas. Sim, o salmista ele chora, mas por que ele chora?
pela desobediência dos arrogantes à palavra. Olha como isso é triste. Ele diz assim, versículo 136, rios de água correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Isso é, aquele que tem o temor de Deus sente também essa mesma tristeza do coração aqui do salmista. E isso deve ser comum na vida de um cristão, sentir triste pelo fato de que a palavra não tem sido obedecida nessa geração, como estamos abandonando o temor ao Senhor, falta de respeito, falta de amor. Sabe, na verdade, quando começamos a perceber a beleza e a maravilha da palavra, das escrituras, também começamos a entender a indignidade, começamos a ter a indignidade do pecado e a vulgaridade de que o mundo tem a oferecer. É isso que o salmista está aqui nos despertando, essa sessão. Então ele descreve uma reação em cadeia, em um nível espiritual na vida do salmista, algo que também pode ocorrer em nossas vidas. Nós precisamos meditar na palavra de tal forma que o pecado tenha nojo e de tal forma que desejamos que os outros tenham temor, que também tenham desejo de buscar, de mergulhar, de degustar na palavra. No fim, termino aqui dizendo que essa palavra mudou e tem mudado a minha vida. Foram experiências incríveis que o Salmo 119 sempre o Espírito Santo me fazia lembrar de quando os meus pés queriam sair da iluminação que a palavra de Deus projetava e ainda projeta para a minha vida. E assim eu peço que o Espírito Santo de Deus continue te abençoando, que você possa viver conforme o Salmo 119 nos ensina, em nome de Jesus. Amém. Minhas